a entrada assim. Ok, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber quem está presente, os que vão apresentar. Deixa eu ver aqui, os que vão apresentar, pela ordem que me foi administrada. Nós estamos no painel número 4, Direito ao Desenvolvimento e Direitos Econômicos para a Proteção dos Direitos Humanos. Os nomes que constam da minha lista é o Leonardo Luiz de Souza Rézio, da Universidade Federal de Goiás, O que sobrou dos direitos humanos nas ruínas do neoliberalismo, o Anastácio Miguel N. da Pessoa, não sei como que é a pronúncia. N. da Pessoa, da Universidade Católica de Moçambique, um direito para as comunidades, um direito comum para toda a comunidade. A Maria do Rosário Anjos e Mariana Henrique Martins, da Universidade Lusófona do Porto, Portugal, a emergência dos direitos humanos da segunda geração em tempos de pandemia, Covid. E a Mariana Carolina Lemes e Daniel Rocha de Paula Chiese, da Universidade do Oeste, Santa Catarina, Desafios da Aposentadoria no Século XXI. Elícia Coimbra de Souza, da Universidade da Amazônia, Direito do Labor na Economia do Compartilhamento, uma análise do modelo trabalho verde para o Brasil. Já vi que o Anastácio Miguel está presente, o Leonardo. Leonardo já está? Pelo visto não, né? Leonardo não, né? Maria do Rosário? A Leonardo está presente. Tá, obrigado. É porque eu não... Tá. É a Maria do Rosário. Maria do Rosário acabou de entrar. Tá bom. Depois a Ana Carolina. E Daniel Roxo, é isso? Não estão, né? E Elícia Coimbra. Tá aí, né? A Elícia já viu o nome também. Então, bem, eu sou um pouco, acho que vocês já perceberam desde a minha ingresso, eu sou bem pontual. Então, eu vou pedir a vocês que observem os 10 minutos. A gente vai computar. Aqui temos a ajuda da Giovana. Giovana, está aí? Estou aqui. A Giovana vai nos ajudar a computar o tempo, para que a gente possa organizar bem as conversas depois também. Então, nós vamos começar, podemos fazer por blocos ou fazemos todos os apresentadores, depois conversamos, que não são muitos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Acho que poderíamos os 5 apresentarem para ganharmos tempo, e depois nós fazemos um pouco de conversa, de debate sobre os diversos aspectos apresentados. Pode ser? Eu li todos os trabalhos, vi que tem trabalhos bastante interessantes, e tem uma... Só que eles são trabalhos de várias ordens, desde o trabalho verde, como também a questão do direito comum, na Angola, Moçambique, e nós temos a questão também da reflexão sobre os direitos de segunda geração. Temos várias perspectivas que conversam de certo modo, mas que têm aspectos bastante particularizados. E nós temos que pensar uma interseccionalidade entre esses vários textos. Então, vamos começar pelo Leonardo, porque é a ordem que me foi apresentada. Pode ser essa, ou alguém precisa ter alguma outra necessidade. Podemos apresentar nessa ordem que foi dita, que foi referida. Então, tá bom. Então, começamos com o Leonardo, lembrando que cada um tem 10 minutos, e 10 minutos, portanto, no máximo, porque temos a sequência de outras apresentações, depois que usam essa mesma plataforma, então nós temos que ser pontuais pelo menos no encerramento, terminarmos no máximo às 5 horas, tá bom? Então nós vamos começar com o Leonardo, com seus 10 minutos. Você pode fazer a sua apresentação como você preparou, Leonardo. Eu não sei se tem aqui condições, Giovana, possivelmente tem, né, de passar algum slide, e se acaso você não precisar de subsídio, a Giovana está aí para nos ajudar. Não sei se tem mais alguém, Giovana, nesse sentido da técnica. Eu posso compartilhar, mas todos estão autorizados a compartilhar também. Tá bem. Então, eu só peço a vocês que já preparem
os próximos expositores as suas para nós não perdermos tempo. Boa Okay? tarde a todos. Desculpem, Boa só tarde. para cumprimentar e testar aqui o meu som, mas já percebi que me ouviram. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Maria do Rosário. Maria Rosário. Exatamente. Maria do Rosário. Okay. Obrigado. Então, Leonardo, por favor, tenha a bondade de começar. Boa tarde a todos. Bem, me apresentando, antes de tudo, meu nome é Leonardo. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. Sim. Eu vou apresentar o meu artigo, que se chama O que sobrou dos direitos humanos, as ruínas do neoliberalismo. Primeiro, eu gostaria de falar o que me levou a falar sobre isso, né, e explicar um pouco, apresentar um pouco do que eu apresentei e tentei apresentar nesse artigo. Eu não vou fazer nenhum uso de slide, então vai ser só a minha apresentação mesmo. Bem, o meu tema de pesquisa, na verdade, da pesquisa que eu estou desenvolvendo juntamente com o meu orientador no doutorado, é sobre os direitos humanos nas redes sociais, em especial o uso das redes sociais pelo governo, né? O uso das redes sociais de forma de uma comunicação governamental, de uma comunicação pública, né? E especificamente o que se entende pelo conceito de direitos humanos no governo, ou pelo menos no uso que o governo está fazendo das redes sociais. Entendeu? Então, isso vai ser uma pesquisa que vai ser finalizada ainda daqui a 2 anos, eu estou ainda no começo do doutorado. Bem, por que eu partir daqui? Primeiro, para eu poder chegar lá, para eu poder falar do uso das redes sociais no governo, uma pergunta me inquieta, que é, o que se entende sobre direitos humanos? Da onde que surgiu essa necessidade? Onde que surgiu essa problemática dos direitos humanos? Né? E por que hoje a gente tem uma ideia de direitos humanos tão complexa? Porque, afinal de contas, por que o discurso de direitos humanos pode ser usado tanto por uma linha política quanto por outra linha política? Né? Na verdade, eu acho que a crítica não é exatamente ao fim dos direitos humanos, mas a crítica é o que são os direitos humanos. São essas duas perguntas que me levam, então, para fazer esse artigo. O que são os direitos humanos e para quem são os direitos humanos? Por isso, eu comecei, então, com um aspecto histórico, né, relatando um pouco da onde que surgiu essa concepção de direitos humanos. Meu artigo é dividido em 4 partes, só para falando primeiro esse aspecto histórico, né, dessa construção do conceito de direitos humanos, resgatando os conceitos das revoluções liberais, da Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, até chegar no século XX, né, fiz exatamente esse caminho histórico, né, com o fim dos estados socialistas, né, e na verdade, uma implantação, uma vitória de um capitalismo neoliberal mundial, né, em vários países do mundo, na maioria dos países. Né, e como que os direitos humanos como que o neoliberalismo e os direitos humanos andaram juntos, ou têm andado juntos desde então. Obviamente, desde a origem do neoliberalismo, que eu vou falar um pouco agora, que foi nos anos 30, 40, mas especialmente de 30 anos para cá. O que isso acarretou? Né? Então, minha segunda parte, exatamente falando dessa consagração do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal e suas consequências excludentes. A terceira parte, então, do meu artigo fala exatamente de como que a gente está hoje nessas ruínas do neoliberalismo, né? E a gente vive um tempo de esvaziamento da democracia, em especial em alguns países onde políticos populistas, nacionalistas, tomam para si a narrativa dos direitos humanos, ou pelo menos ouvem a população, ouvem o povo do que se entende, ou do que se percebe sobre direitos humanos, para construir uma nova narrativa de direitos humanos. Né? E até que ponto isso tem a ver com o aspecto econômico do neoliberalismo? E eu finalizo a minha pesquisa, meu artigo, falando de 2 pesquisas que foram divulgadas em 2018 pelo Instituto Ipsos, né? Uma que chama pesquisa Pulso Brasil e outra que chama pesquisa Human Rights, né, Global Advisor, que são pesquisas que me interessaram, né, porque elas perguntaram exatamente às populações, na primeira, especialmente no Brasil, na segunda, do mundo inteiro, o que são os direitos humanos, ou para elas, o que são, o que é e para quem que é os direitos humanos. E, por fim, eu finalizo fazendo essa digressão mesmo, desde
essa analogia histórica e pensando no momento atual, onde que os direitos humanos nos levaram, onde que a gente vai, afinal de contas, os direitos humanos são para todos, os direitos humanos são para quem, né? Então, só apresentando brevemente no artigo para ter uma noção, foi isso então que eu resolvi falar a respeito. Rapidamente, para não ultrapassar o meu tempo de 10 minutos, né? Na primeira parte, né, na construção dos direitos humanos, das revoluções liberais, eu falei, então, dessa construção do conceito de direitos humanos, eu trago os autores, principalmente eu trago 2 autores contemporâneos, que são o Boaventura de Souza Santos e o Costas Douzinas. Nessa primeira parte, exatamente porque eles falam da concepção de direitos humanos, eles falam do que é os direitos humanos, e principalmente porque são autores que estão pensando os direitos humanos ainda hoje, e pensaram toda essa tensão que tem vivido os direitos humanos nos últimos tempos, né? Obviamente, como eu disse, eu parti então da concepção histórica do final do século XVIII, né? Falando de como que nasceu esse conceito, esse contraste entre homem e cidadão, né? Que os direitos humanos nascem numa revolução, na época da Revolução Francesa, pelo menos foi essa a crítica que Karl Marx fez, que já separando os direitos do homem do direito do cidadão, e quem era o homem e quem era o cidadão. O cidadão, nesse caso, era pro Karl Marx, que é que eu trago aqui, era o cidadão, era o homem ideal, era o burguês, o cidadão burguês, a quem de fato eram garantidos os direitos humanos. Ou seja, se a gente remontar desde o final do século XIX, nas lutas, né, pela Revolução Francesa, os direitos humanos, os direitos do homem naquele tempo não eram para todos, eram para um certo tipo de homem. Não era para mulheres, não era para homens, não era para estrangeiros, para quem não estava no Estado, para quem não fosse um cidadão nacional. No Brasil e em outros países a gente viu que não era para os escravos, era para um homem específico, para o cidadão nacional, aquele homem que cumpria as definições de uma humanidade a quem era destinado os direitos do homem e do cidadão. Viemos então para o século XX, né, uma outra concepção de direitos humanos, o que teve com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, foi a universalização desses direitos, né? Não era mais apenas para uma declaração expressa de que todos têm direitos à dignidade. Então, o homem não era apenas um cidadão, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vimos uma construção de direitos humanos universal de uma forma muito bonita, né, na prática, mas ainda assim um tanto quanto exclusivo para poucos, né, exclusivo para algumas pessoas, né? A gente tenta lembrar que, por exemplo, o Costas Douzinas, ele fala que o século XX foi o século dos direitos humanos, mas para ele fala que também no século XX aconteceu o fim dos direitos humanos, que foi quando o capitalismo venceu e os direitos humanos se tornaram então a única linguagem universal, a única utopia, né, existente, já que as demais utopias já não estavam mais à disposição com a queda do socialismo, com a queda de outras utopias que poderiam trazer essa questão de dignidade para as pessoas. Então, com esse vencimento, essa vitória dos direitos humanos a partir do final do século XX, a gente já entra numa segunda parte, que é a respeito de direitos humanos venceram, o capitalismo então venceu, né? Direitos humanos são para todos, é a nossa utopia, uma utopia geral, para o mundo de dignidade humana, beleza. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o século XX, o final do século XX específico, e agora o século XXI, foi um momento que os direitos humanos se consagraram de forma universal, o que os autores, o Boaventura, o Costas Douzinas, chamam a atenção é que nunca teve um momento de maior disparidade econômica e social, né? As desigualdades aumentaram no mundo inteiro, as pessoas ricas estão cada vez mais ricas, pobres cada vez mais pobres, e eles trazem uma discussão que isso pode ter a ver com o neoliberalismo, que venceu no mundo com esse capitalismo que se tornou global, né? O neoliberalismo ele nasce na década de 70, ele teve uma primeira implementação no sul global, no Chile, e depois partiu para o norte global, para outros países, especialmente para os Estados Unidos, com o Ronald Reagan, para a Grã-Bretanha, com Margaret Thatcher. Mas o neoliberalismo mesmo, ele é pensado na década de 30, 40, no final da década de 30 e 40, né, com a Sociedade de Montpellier, e com uma cartilha não apenas econômica, mas uma cartilha político-moral e social de empreendimento que a tudo pega, né? O neoliberalismo ele abarca todas as coisas da vida.
E então essa concepção eu trato um pouco do que é o neoliberalismo, eu trago a Wendy Brown para explicar a partir do livro dela, que é As Ruínas do Neoliberalismo, é daí que eu tirei o nome do meu artigo, para explicar um pouco o que foi o neoliberalismo e onde que a gente resultou hoje. E é a crítica que eles fazem, que o neoliberalismo não é bom nem mal, né? A Wendy Brown até fala, ela deixa bem claro que o neoliberalismo por si só ele não causou a desgraça do mundo, mas é que nada fica intocado pelo neoliberalismo. Então, de uma certa forma, o neoliberalismo contribuiu para uma desigualdade e chegamos agora no momento, no século XIX, que estamos vivendo uma crise de democracia com alguns governos populistas, nacionalistas, de extrema direita e muito conservadores, né? E aí chegamos agora, nessa parte do artigo, nessa ascensão dos governos nacionalistas populistas. A gente tem uma dificuldade até de nomear esses governos. São governos de extrema direita, são governos nacionalistas populistas, como é que é o nome disso, né? Algumas, não sei, tem denominações diferentes, né? Eu fico então com a denominação de Wendy Brown, que é a questão do nacional populismo, só para poder fazer uma escolha mesmo. Mas o que eu falo que é esse nacional-populismo? É a questão de políticos como Donald Trump, que surgiu nos Estados Unidos, Viktor Orbán, na Hungria, o Andrzej Duda, na Polônia, o Rodrigo Duterte, nas Filipinas, e no caso do Brasil, Jair Bolsonaro. O que eles têm em comum? Eles se aproveitam de setores sociais vulneráveis da sociedade, dizendo aquilo que as pessoas querem ver, articulam discursos de uma certa forma xenófobos, de uma certa forma racistas, apelam para uma autoridade do Estado como forma de resolver problemas complexos, mas sempre de forma muito simples, simplificam problemas, né, mediante sempre a oposição entre o nós e o eles, denunciam a corrupção, embora em muitos casos eles façam parte dessa mesma corrupção. Claro que a realidade dos países são diferentes, mas a gente está aí fazendo uma simplificação, uma comparação de todos eles, de uma certa forma, e tentar entender por que esses governos chegaram até aqui. Mais uma vez, eu recorro, então, a Dosinas e a Boaventura de Souza Santos, e Leonardo, já está terminando, desculpe, né? Terminou já. Terminou seu tempo. Então, eu peço a você... só que aí eu vou ter que dar o mesmo tempo para os demais. Em 1 minuto você conclui, porque senão a gente precisa organizar um pouco. Senão eu vou ter que desligar o microfone para dar o mesmo tempo para os demais, por favor. Tá bom? Tá, obrigado por me avisar. Obrigado. 1 minuto, por favor. Eu só quero falar o seguinte, então, já concluindo, porque eu já falei tudo, por isso que eu quis passar meu trabalho inteiro primeiro, para se não desse tempo. Bem, a partir da pesquisa do Instituto Ipsos, então, a gente percebeu que a concepção de direitos humanos que tem hoje no Brasil, especialmente no Brasil e do mundo, é que os direitos humanos deveriam ser para algumas pessoas e não para todos. Os direitos humanos, uma coisa que me assusta, não estão vinculados diretamente à democracia. As pessoas não entendem direitos humanos como alguma coisa democrática. Os direitos humanos, no caso do Brasil, para muitas pessoas, eles não são necessários, né? As pessoas poderiam sobreviver sem direitos humanos, né? E isso é algo que tem aumentado no tempo. É exatamente um dos principais pontos que eu gostaria de entender, o porquê, e eu faço esse amarro no final das contas, essas considerações finais, tentando entender da onde que são por que aqui com essa contestação das pessoas achando que os direitos humanos não são necessários, porque os direitos humanos defendem bandidos, porque os direitos humanos não são democráticos, porque não são para todos, e que uma democracia não precisa haver direitos humanos. Entendeu? Muito, e pegando esse discurso. Leonardo, infelizmente, eu não sei, nós podemos combinar, porque nós não tínhamos combinado ao começo. Não, o senhor poderia falar, assim, falta 1 minuto, falta 2 minutos. Não, pôs no chat. Pôs no chat. Porque estava lendo no chat. Tá bom, ok. Mas então nós vamos fazer assim, eu fiz o sinal também, mas de todo modo, de agora em diante, os próximos, a gente vai combinar, prestar atenção na minha imagem, que eu dou o sinal, vou dar o sinal de 3 minutos, e a Giovana põe no chat, mas eu já percebi que vocês não conseguem ler, obviamente, estão lendo seus respectivos artigos. É só para garantir, depois vocês vão ter tempo para conversarmos um pouquinho mais sobre os seus respectivos artigos, eu vou fazer algumas arguições para entender melhor os textos e as abordagens de vocês. É só para garantirmos o tempo igual para todos falarem, ok? Tá bom?
Depois a gente volta às considerações. Então, dando sequência, eu me perdi agora. O próximo é o nosso expositor da Angola, né, Anastácio, da Pessoa. É de Moçambique, não Angola. Moçambique. Desculpe, Moçambique. Pois é. Por favor. Acho que é você, né? Aqui, deixa eu ver, só pela assim. organização. Só deixa eu ver, confirmar. Aqui. Giovana, aqui. Pode me ajudar, Giovana? É o Anastácio, doutor. É o Anastácio mesmo. Então, depois do Anastácio, virá... Maria do Rosário Anjos. Isso, ok. Então, nós vamos observar essa ordem. Pode falar, Anastácio, antes da sua exposição. Qualquer dúvida sua? Muito bem. Boa noite a todos. Eu sou de Moçambique, falo a partir da Beira. Eu sou doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Porto, em Portugal, e sou professor da cadeira de Direito Internacional Público na Universidade Católica de Moçambique, sediada na Beira, de onde vos falo. Só queria deixar aqui umas pequenas considerações em relação à nossa situação aqui em Moçambique sobre a pandemia do Covid, que está a evoluir de forma drástica e obrigou já que o governo tomasse também medidas mais gravosas. Neste momento que vos falo são 20h24 da noite, e eu estou no meu escritório para atender este painel, onde a qualidade da internet é boa, tem ótimas condições para eu poder participar nesta interação. Mas até às 21h eu tenho que estar fora daqui por causa do recolher obrigatório. Então, vou pedir que me compreendam. Logo depois da minha apresentação eu terei que me ausentar. Poderei continuar eventualmente a partir de casa, onde a qualidade da internet não é das melhores, mas vou tentar. O meu tema é um direito comum para as comunidades ou um direito comum para toda a comunidade. Eu falo neste tema sobre a proliferação em África de tribunais, de organizações de caráter integracionista. Portanto, seguindo o exemplo da União Europeia, a África tenta também criar a sua comunidade de integração econômica. Mas por recomendação das Nações Unidas, ficou recomendado tanto que a África fracionasse a sua integração por pequenas unidades que envolvesse um grupo menor de países. Isto é compreensível se tomarmos em conta que a África tem 52 países e é muito difícil conduzir uma integração econômica com um número muito grande de países. Então, esquartejando o continente em grupos menores de países, com afinidades mais próximas, provavelmente se consiga melhores resultados. A estes grupos de países, nós chamamos de comunidades de comunidades económicas regionais, SERs. E o que se levanta aqui é que em cada uma desses SERs não é possível desenvolver um direito próprio, ou seja, existe um direito à escala do continente, com todas as características que isto implica, mas naturalmente pode-se entender que nem todas as comunidades económicas regionais estão no mesmo plano, ou seja, existem comunidades com um direito mais evoluído, mais trabalhado, com os seus órgãos jurisdicionais mais ativos, que recebem mais casos, julgam mais casos, e portanto criam-se alguns desnivelamentos. Perante esta situação, colocam-se questões do fundo, que são as seguintes: haverá pertinência da existência de vários direitos para várias comunidades ou basta apenas um direito da comunidade? Qual dos direitos os órgãos jurisdicionais das diferentes comunidades económicas regionais
aplicarão preferencialmente? Qual deles? E ainda, o que é que o cidadão comum vai preferir fazer uma vez esgotados os seus recursos internos? Vai recorrer ao tribunal de uma das sedes ou vai recorrer diretamente ao tribunal da comunidade africana? Para responder a estas todas as perguntas, eu convencionei que deveríamos levantar outras duas grandes questões. A primeira das quais é: se basta um direito para todas as comunidades económicas regionais? E para responder a esta pergunta, eu identifiquei três modalidades para apreciar. A primeira é a unidade de produção normativa. E aqui nós vemos que todas as comunidades económicas regionais estão em posições jurídicas díspares e há necessidade de fazer uma aproximação, uma harmonização entre elas. Fazendo isto, nota-se naturalmente que as comunidades económicas regionais umas têm de aproximar-se porque estão mais atrasadas que as outras para que haja uma verdadeira harmonização. E assim, em termos de produção normativa, ainda não está definido um padrão ou uma base de atuação comum entre as comunidades de integração regional, o que dificulta a existência de um direito comum entre elas. Portanto, em termos de unidade de produção normativa, não existe entre as diferentes comunidades económicas regionais. Em relação à uniformidade de aplicação, como eu disse, existe uma proliferação de vários tribunais subregionais das comunidades económicas regionais, que, para além de atentar contra a própria unidade de direito internacional, no seu todo, pode levar à sobreposição de jurisdições de várias cortes, de vários tribunais, e a possibilidade de decisões conflituantes sobre um mesmo direito. Então, havendo a possibilidade real das vítimas optarem por um ou por outro tribunal, aparentemente isto pode constituir uma vantagem, mas na prática esta opção pode conduzir a conflitos entre os diferentes tribunais. O que na prática se verifica é que estes tribunais não podem funcionar desta maneira. Em termos de execuibilidade das suas decisões, o ato constitutivo, nós chegamos à conclusão de que existem vários tribunais sub-regionais que estão posicionados uns por cima dos outros, e isto não permite que haja um direito que seja uniforme a todos eles. A segunda pergunta, que é sobre vale a pena ter um direito comum para toda a comunidade, e aí nós vemos que sim, existe um sistema africano de direitos humanos e dos povos, e mais tarde virá a ser constituído um Tribunal Africano de Direitos Humanos que vai congregar a competência litigiosa e a competência consultiva. Vai haver uma unidade de produção normativa, vai haver uma uniformidade de aplicação e vai haver uma execuibilidade das decisões, tomando em conta que vai ser um único tribunal a aplicar um único direito para toda a comunidade, facilitando assim com que as pessoas possam tomar uma decisão mais rápida, uma vez esgotados os seus recursos internos. Em termos de considerações finais, no futuro vai ser sim possível a existência de um só direito comum regional para toda a África. E este tribunal que já está em Constituição em vigor muito brevemente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Anastácio. Anastácio, só uma dúvida. Qual que é a hora aí, por favor, para nós Aqui são 20h31 neste momento. Então possivelmente você não vai poder ficar para o debate, né, pelo que eu entendi. Você precisa estar em casa às 9 horas, não é isso? Sim, eu posso ficar aqui, vou ficar mais 15 minutos, mas depois terei que sair e vou continuar a partir de casa. Bom, então como ele vai precisar sair, eu gostaria de pedir a gentileza de todos, se vocês não se opuserem, claro, os demais apresentadores, para a gente dar uns 5 minutos de conversa sobre os temas dele e também já poderemos falar alguma coisa sobre o primeiro o trabalho do Leonardo. Leonardo?
Bom, se o Leonardo não estiver, a gente conversa do Leonardo depois. Mas o do Anastácio, ok? Uns 5 minutos para que ele aproveitemos a presença dele. Ah, tá bom. Anastácio, alguém quer dirigir alguma dúvida, alguma questão? A mim me chama bastante atenção, Anastácio, porque eu realmente desconhecia esse progresso no âmbito de um direito comum, de um direito comunitário na África e nos avanços que você propôs, que você está propondo, e no sentido também e que você fala no futuro, o futuro é médio e longo prazo, que você acredita que vai ser possível esse direito comunitário? Sim. Na verdade, este tribunal, como eu disse, já foi constituído, já foi montado, vamos usar este termo, mas ainda não entrou em funcionamento. O direito ele já existe, não é? O que se estava a equacionar era que se este direito seria aplicado às várias comunidades sub-regionais ou se o direito iria abranger a toda a comunidade no seu todo. Ora, existindo um tribunal para toda a comunidade, é evidente que basta um direito para ser aplicado por esse tribunal. Portanto, isto vai acontecer a médio prazo. Até porque me chama muito a atenção, porque a África, eu nunca estive na África, mas a literatura que a gente encontra aqui, ela tem tanta diferença cultural mesmo entre os países, entre mesmo sub-regionais, linguísticas, diferenças linguísticas, inclusive de línguas, aí você me corrija se for o caso, de línguas ou dialetos locais. Como se pretende superar essa profusão de coisas, essa multiplicidade de elementos com direito comum? Porque me chama muita atenção, porque é a grande dificuldade aqui do nosso bloco latino-americano, né? E claro que foi a única experiência que nós tivemos com algum sucesso foi da União Europeia, mas que também tem essa multiplicidade e até hoje tem esses ajustes e desajustes que se sucedem. Você pode falar um pouco para nós como que está isso em termos de... É preciso entender que quando falo de um direito comum, não estou a falar do direito no seu geral, eu estou a falar do ponto de vista de direitos humanos. Do ponto de vista de direitos humanos, vamos criar um direito que seja aplicável por um tribunal. Portanto, toda a legislação relacionada com os direitos humanos vai ser agrupada de forma a ser implementada por um único órgão jurisdicional. O que até agora tem sido estado a equacionar é que cada uma das comunidades econômicas regionais tinha o seu tribunal e poderia aplicar, digamos assim, o direito que é simultaneamente aplicado a nível de toda a comunidade africana, o que fazia com que houvesse uma sobreposição, ou seja, este direito ou é aplicado a nível de toda a comunidade ou é aplicável a nível das pequenas comunidades. Neste momento, o que se recomenda é que os direitos humanos, portanto, o direito a que eu me refiro, atenção, é sobre os direitos humanos. Este direito vai ser comum para ser aplicado por um só tribunal, também comum a toda a África. É matéria de direitos humanos. Tinha uma pergunta da Clara. Eu gostava de fazer uma pergunta, se fosse possível depois. Sim, é possível, Maria Rosa. Vamos então delimitar só essas duas perguntas para nós não estendermos demais o debate sobre Embora muito interessante, Anastácio, obrigado pela colaboração a todos, mas é que você vai sair, por isso que eu já estou agradecendo. Então vamos ouvir a Clara, depois a Maria do Rosário já pode fazer imediatamente a sua pergunta, porque às vezes as duas convergem e facilita a resposta do Anastácio. Por favor, Clara. E aí nós teremos mais algum instante para podermos conversar, para nós não prejudicarmos os demais expositores. Gostaríamos de ficar a tarde toda conversando sobre essas questões que são muito interessantes. Por favor, Clara. A Clara está sem som. Tem som, então escreva, Clara, enquanto... eu tenho que... Exatamente. Esperando para alguém... Abriu, claro. Então, bem breve, assim, é só porque me veio a reflexão, eu já li um pouquinho sobre a SES, e aí eu só queria problematizar com uma discussão que há em relação ao Tribunal Penal Internacional, recentemente, sobre essa intenção aí até
com traços coloniais, acredito, né, traços coloniais muito fortes, e uma intenção de que digamos, esse lado ocidental ele se direcione muito para a África, porque há muitos casos, muitos acusados africanos que têm sido julgados aí no TPI. Eu só queria problematizar, meio que fazendo uma relação. Eu entendo que, assim, meio que para tentar entender como se vê essa atuação do TPI frente a essa tentativa, ou enfim, esse esforço já direcionado de que esse tribunal regional, ele meio que reprima um pouco essa prática colonial ainda tão resistente no momento que a gente está. Eu penso que a sua pergunta é em outra linha, né, Maria do Rosário? Não conversa com a da Clara. Não, vai um pouco na linha da pergunta da Clara. Eu achei muito, muito interessante a exposição do professor Anastácio e fiquei muito curiosa para saber, esse tribunal de que fala será um tribunal com competência exclusiva em matéria de direitos humanos? Essa era uma pergunta. E congrega todos os países africanos ou é uma realidade limitada a alguns dos países da África? E se nesse direito comum de que falou como possibilidade, se a matriz é a Convenção Universal dos Direitos do Homem ou dos Direitos Humanos? Por favor, muito Anastácio. obrigado. Você tem no máximo 3 minutos para a resposta, viu, Anastácio, para nós não prejudicarmos os demais expositores. Entendi. Neste momento, existe um tribunal africano de direitos humanos e dos povos que atua paralelamente com uma comissão africana de direitos humanos e dos povos. Os dois formam um sistema africano de direitos humanos e dos povos. Mas, paralelamente, a comunidade econômica africana tem o seu tribunal, que não tem competência em matéria de direitos humanos, porque as questões de direitos humanos são resolvidas no âmbito do sistema africano de direitos humanos. O que se pretende agora é unificar, tanto juntar a Comissão e o Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos e o Tribunal Africano de Justiça para ser um único tribunal que se designará de Tribunal de Justiça e de Direitos Humanos, com competências gerais, incluindo os direitos humanos. Com relação à pergunta da Clara, do colonialismo, o que você acha? Sim, existe uma tendência de um crescente conflito, um crescente conflito entre os países que consideram que certa imposição dos valores ocidentais ou das suas visões ocidentais sobre direitos humanos. É só recordar que o termo povos, quando nós dizemos Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, este é o único tribunal regional que leva esta designação no fim. É uma tentativa de repescar as suas tradições, as suas formas, vivências históricas. E isto colide um bocado com a visão ocidental, que defende que os direitos humanos têm uma origem ocidental. Então, os africanos sentem-se um pouco, digamos assim, violentados com esta forma de ver, ser, fazer as coisas em termos de direitos humanos. Por isso que eles tentam agora, à sua maneira, o passado, não só trazer as suas origens às centrais, mas também, ao mesmo tempo, compatibilizar estes direitos humanos, que até agora são todos eles de matriz ocidental, com os direitos que eles entendem que devem ser também na perspectiva africana. Falamos então aí do culturalismo, falamos aí enfim, todas estas correntes que ultimamente têm sido bastante faladas em vários simpósios de desenvolvimento, etc, etc. Muito obrigado, professor Anastácio. Boa sorte aí em Moçambique. Gostaríamos de aproveitar mais a sua presença, mas é limitado para você e também nós temos o nosso tempo, né? Muito obrigado e uma boa noite a você aí. Muito obrigado a todos. Maria do Rosário, por gentileza, a palavra é sua, né? Pela ordem muito obrigada. Muito obrigada, professor. Ora bom, em primeiro lugar,
Apresento-me, o meu nome é Maria de Rosário Anjos, sou professora associada da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto, e o artigo que vos vou falar, enfim, muito sumariamente, é um artigo e um estudo em coautoria com uma jovem mestranda da Universidade de Edimburgo, Mariana Henriques Martins, que não pode hoje estar aqui connosco e, portanto, eu vou fazer as honras da casa e farei eu a apresentação do nosso tema. É um tema bastante abrangente e, portanto, eu vou resumir o mais que posso a apresentação das principais questões que tratamos neste estudo. O título do trabalho chama-se A Emergência dos Direitos Humanos de Segunda Geração em Tempos de Pandemia Covid-19. Efetivamente, com a pandemia tornaram-se evidentes todas as deficiências, todas as insuficiências dos Estados por todo o mundo na realização destes direitos de segunda geração. O trabalho começa por uma primeira parte em que vamos percorrendo algumas referências filosóficas fundamentais em torno do próprio conceito de direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e focamos-nos nos direitos humanos de segunda geração. Há aqui um autor que é muito marcante, Vasak, porque a ele se deve, nos anos 70, a primeira referência a este conceito de direitos humanos de segunda geração, e, naturalmente, esta abordagem, uma abordagem muito ocidental, muito contextualizada e centrada nas declarações de direitos humanos que bem conhecemos, e, sumariamente, tradicionalmente, entendem-se como direitos humanos de primeira geração todos os que se relacionam com a concretização das liberdades individuais, e, de segunda geração, aqueles direitos que têm mais a ver com a concretização da igualdade entre os homens. E terceira geração tem a ver mais com fraternidade, solidariedade, enfim. Nestes direitos de segunda geração emergiram ao longo das últimas décadas do século XX os direitos económicos e sociais. Há pouco na apresentação do professor Leonardo foi muito patente a tónica das consequências nefastas do neoliberalismo sobre os direitos humanos. Efetivamente, o século XX é um século marcado pelas maiores de que há memória na história da humanidade. Basta pensarmos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, na eliminação de opositores políticos e de milhões de pessoas na Rússia stalinista, e, portanto, quando olhamos para o esmagamento dos direitos humanos, se do lado dos neoliberais, capitalistas, selvagens, chamemos-lhe assim, há uma mão muito pesada e negativa nesta matéria, do outro lado a mão é igualmente, talvez até mais pesada e negativa. E, portanto, este nosso trabalho o que pretende é demonstrar que é absolutamente fundamental para garantirmos as liberdades individuais valorizar os direitos de segunda geração. E daí o próprio título do trabalho, a emergência dos direitos humanos de segunda geração. Porquê? Nestes direitos humanos de segunda geração incluem-se desde logo o direito à habitação, à saúde, à educação, estes fundamentalmente como a base da construção de todo um ambiente que permita o desenvolvimento interpessoal de cada ser humano para a vivência da liberdade. Ora, que sentido faz hiperinflacionar, se me permitem a expressão, a importância dos direitos de primeira geração, quando depois as sociedades em geral falham na garantia dos direitos de segunda geração. E esta realidade da falência da garantia dos direitos de segunda geração é transversal, vai da Europa mais ocidentalizada à restante Europa, vai percorrendo todos os continentes, um pouco sem grandes diferenças. Ou seja, nós precisamos, de facto, de uma vez por todas, de assumir que não basta apregoar os direitos humanos, não basta defender, hiperbolizando os direitos e as liberdades individuais,
é fundamental permitir a todo e qualquer ser humano que saiba exercer essas liberdades e direitos fundamentais. E para isso é preciso, de facto, realizar os direitos de segunda geração, garanti-los, porque não garantindo estes direitos de segunda geração, não estamos a garantir os de primeira geração. Estamos apenas a criar uma sociedade em que apenas alguns, aqueles que têm acesso aos bens de cariz mais económico e que têm sido realmente subvalorizados relativamente às liberdades individuais, ou seja, só aqueles que têm melhor acesso a condições de vida, aqueles que têm melhores acessos à educação, conseguem efetivamente depois exercer em plenitude as suas liberdades individuais. E, portanto, de uma parte histórico-filosófica passamos para uma parte muito concreta, muito real, em que colocamos algumas questões prementes na atualidade e, efetivamente, a nossa conclusão e aquilo que nós defendemos como uma reflexão para ter nos nossos dias é, de facto, esta emergência dos direitos de segunda geração, não tornando-os na hierarquia superiores aos de primeira geração, mas pelo menos garantindo que uns e outros são igualmente valorizados. Porque não haverá nunca igualdade entre os homens, não haverá nunca liberdade de expressão, não haverá nunca capacidade para exercer as liberdades individuais que nós e as nossas constituições de uma forma tão acutilante pretendem defender, quando não conseguimos eliminar o problema da imensa pobreza do mundo que ainda hoje nos assola e, de facto, no contexto de globalização, e o colega Leonardo chamou a atenção para isso, é verdade, a globalização gerou grandes ganhos, grandes vantagens, mas também evidenciou uma globalização da pobreza como também não havia precedentes. Aliás, um autor muito interessante, canadiano, Josudowski, chama a atenção para isso e criou mesmo um instituto de investigação muito centrado no problema da globalização da pobreza. E nós temos de lutar contra a pobreza. E desse ponto de vista, defendemos, achamos que do ponto de vista jurídico-filosófico, nós conseguimos encontrar aqui um meeting point, um conjunto de valores comuns e transversais. E esse conjunto de valores comuns e transversais é precisamente aquele que desde o maravilhoso século XVIII, quando os direitos humanos emergiram, alguns autores fizeram vincar com alguma evidência. O Estado tem cada vez mais preocupações, muitas despesas e secundariza aquilo que é essencial na realização da pessoa humana. O que nós defendemos é que, em primeiro lugar, a primeira função do Estado, antes e prioritária em relação a todas as outras, é garantir as 3 public utilities de que nos falava Adam Smith: habitação, saúde e educação. E a pérola dos direitos humanos reside na educação. Só garantindo, de facto, uma educação, um acesso gratuito e universal a este bem tão precioso, é que todos nós poderemos exercer as nossas liberdades. Senão, continuaremos por décadas sem fim a apregoar os direitos humanos, sendo que uns serão sempre mais livres do que os outros. E daí a importância de uma certa vertente, análise, digamos assim, económica com que rematamos o nosso artigo. Da história da filosofia acabamos na economia, para tentar demonstrar esta necessidade, que estes direitos económicos e sociais têm, de uma vez por todas, de ser supervalorizados pelos Estados, pelo menos por aqueles que se apregoam ser Estados de direito democráticos e sociais. Eu acho que cumpri o meu tempo, professor Márcio. Depois poderei, enfim, responder às questões que me quiserem colocar. Muito obrigada pela vossa paciência. Muito obrigado, Maria do Rosário. Foi bastante objetivo, muito clara, porque assim depois a gente ganha tempo para debate, né? Agora, então, nós dando sequência à nossa apresentação, seria a Mariana Carolina Lemes e o Daniel Roxo, de Paula Chiesi. É essa a pronúncia? Chiesi? Chiesi. Então, por favor, vocês agora se apresentem, já podem começar a expor o seu artigo. Boa tarde a todos.
É um prazer a gente estar aqui novamente nesse mundo virtual. Ele, pelo menos, ele facilita que a gente se comunique com vários continentes, enfim, é muito enriquecedor. Meu nome é Daniel Roxo, de Paulo QS, eu sou mestre em Direito pela Universidade Salesiana de São Paulo e estou falando aqui de Volta Redonda, no estado do Rio. Sou coordenador na pós-graduação e professor na graduação também. A minha colega Mariana, a gente se conheceu em Lorena, no mestrado, hoje ela está em Santa Catarina, ela é doutoranda na UNOESC, né? E eu tenho tido o prazer de poder acompanhar, ajudar a Mariana nas pesquisas, nas linhas de pesquisa da Mariana. Eu vou começar a fazer uma introdução do trabalho, a Mariana complementa depois dentro do nosso tempo. Uma das linhas de pesquisa que a gente tem publicado, alguns artigos, enfim, é de fato na questão do envelhecimento saudável das pessoas, né? E para isso a gente tem esse enfoque aqui também dessa questão da aposentadoria, né? Os desafios da aposentadoria no século XXI é o tema do nosso título nesse trabalho aqui. Então a gente pretende aqui dentro dessa análise, nesse trabalho, mostrar que os desafios da aposentadoria no Brasil, né, trazendo aí algumas questões importantes, principalmente a dificuldade que a gente vai ter de aposentação daqui para frente, né? A gente traz um pouco as questões efetivas a respeito das mudanças demográficas, né? E também a questão das gerações, né? Então, trazemos as gerações que formam desde os baby boomers, enfim, no pós-guerra, geração X, geração Y, que é essa geração milênios. Então, a gente traz um pouco dessa questão. A transição demográfica que a gente tem hoje também dentro do cenário global, né? Não apenas do cenário brasileiro, mas esse é um cenário que a gente identifica também na América Latina como um todo, e a problemática disso. A gente divide o trabalho em 3 pontos, né? Um primeiro capítulo sobre o trabalho decente e a seguridade social na América Latina. Nesse primeiro capítulo, a gente fala um pouco, né, a respeito justamente dos NEET, né, aqui no Brasil também vulgarmente conhecido como nem trabalha, nem estuda. Então, essa geração millennium, que ele está fora do mercado de trabalho, essa geração que ela está fora, inclusive, das questões acadêmicas, do estudo, e o reflexo que isso traz, de algum modo, também para dentro da questão da seguridade social. Então, o objetivo sustentável que a gente tem, as ODS, a ODS número 8, né, de trazer o trabalho decente e o crescimento econômico, quais são os impactos disso dentro da relação aqui da seguridade social. Tá? Num segundo capítulo, a gente vai trazer a respeito das questões da crise atuarial, né? De fato, a gente tem aí o risco que a gente vai ter, à medida que sobe o risco na cobertura da população, acrescenta, então, um desequilíbrio financeiro, que parece, então, que vai, de algum modo, atuar dentro dessa crise atuarial no sistema de proteção social. A gente tem um custo excessivo que é aumentado dentro da problemática toda da reforma da Seguridade Social, e isso soma-se ao envelhecimento populacional. Então, a gente passa por diversos problemas, diversas crises dentro do cenário da Seguridade Social na América Latina como inteira, na década de 60, na década de 70, e essa crise ela vai se complementando, ela vai cada vez mais aumentando. A gente traz dentro desse capítulo um pouco a respeito de como foi o desenvolvimento da Seguridade Social no Brasil, desde 1919, logo em seguida com a Lei Eloy Chaves, né? E a criação aqui dos institutos, né? Passando das caixas de aposentadorias, que eram privadas, eram específicas, de grupos específicos, para questões mais que o Estado ele vem intervindo, né? Então, com a consolidação das leis de previdência, lá na década de 60, e depois com a questão da unificação social, já na década de 70, com a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o famoso INAMPS, né, que deu origem
posteriormente, após a Constituição, enfim, do INSS. Falamos ali também da criação dessa questão de assistência da Lei 8.080, que é a lei do SUS, bastante importante, muito importante, ainda mais a gente vê essa importância agora em época de pandemia, a Lei 8.080, e o próprio sistema de custeio, a Lei 8.212, a Lei 8.213. E no terceiro capítulo, a gente traz, então, os desafios da Seguridade Social agora no Brasil, no século XXI, né? Então, a gente teve uma série de reformas na nossa Previdência aqui. Então, desde o governo Collor, a gente tem o governo Collor, o governo Fernando Henrique Cardoso, no governo do Lula, Dilma, até o Temer tentando, e, por fim, agora no governo Bolsonaro, a gente sempre passando por essas tentativas, por essas reformas de Previdência, de forma a tentar manter ali alguma possibilidade de existência desse sistema, para que ele realmente não venha a entrar num colapso diante dessas questões todas. Agora, Mariana. Bem, retomando aqui, é desafiador conseguir contextualizar todo esse problema para vocês em 10 minutos e colocar como tudo isso afeta e desafia no século XXI. Eu gostaria de compartilhar aí com vocês uma imagem. Essa imagem ela demonstra alguns índices que não vão conseguir ser colocados aqui para vocês, mas isso é a preocupação mundial a respeito da aposentadoria, que vai levar outros nomes em outros lugares do mundo. Não há dados sobre a África, uma curiosidade, em razão até da participação do nosso colega, mas depois nessa figura vocês conseguiriam perceber que isso traz impactos tanto para a saúde quanto para o bem-estar, para as finanças, então para a economia dos países, para a qualidade de vida e também então para indicadores internacionais que têm que ser analisados diante dos objetivos de desenvolvimento sustentável, em específico do desenvolvimento do ODS 8, que é o de trabalho decente, entre outros. Bem, então aqui para colocar para vocês, acho que em síntese, já me encaminhando aí para o final da apresentação, os indicadores demonstram que existirão diversos desafios, uma vez que nós desconstruímos ou viemos desconstruindo o estado de bem-estar social. O meu trabalho, acho que com o Daniel, dialoga muito com o trabalho do Leonardo, nosso colega que apresentou o primeiro trabalho, uma preocupação decorrente das tendências e de tudo que foi experimentado em razão do neoliberalismo. Existe uma digressão ali sobre todo essa questão histórica, o keynesianismo, outras influências. O nosso referencial teórico foi o Carmelo Mezzalago, que fez um trabalho para a CEPAL, ainda na década de 80, com todo o perfil da criação da Seguridade Social na América Latina. Naquela época, pós-guerra, houve um esforço muito grande dos países, principalmente da Europa, e também nas Américas, e na América Latina houve uma tendência divorciada. Nós temos os países pioneiros, temos os países tardios, o Brasil foi um país pioneiro, em razão disso, ele também acabou passando por percalços, acabou necessitando, então, fazer essas reformas. Essas reformas, elas têm que ser bem construídas para que não haja, então, toda a destruição de um sistema, que seriam os desafios hoje que estão sendo analisados. Então, com isso, eu gostaria de concluir a pesquisa, colocar a minha e o Daniel à disposição de todos, inclusive os nossos contatos, com pesquisas que dialogam com as dos colegas. Muito obrigado, Mariana e Daniel, pela apresentação, pela objetividade, e trouxeram, inclusive, os dados no tempo recorde, digamos assim. Muito agradecido. Mas vamos ter tempo para explorar mais isso. É só para podermos fazer... Eu me sentiria muito mal se os expositores não tivessem os tempos deles para apresentar. Então, excelente e compreensível, professor. Muito obrigada. Estou respeitando isso, e depois aí a gente fica mais sossegado para os nossos debates. Perfeito. Elícia, agora é você. É com você a palavra. Uma boa tarde. Muito boa tarde a todos. Em respeito ao tempo, eu também estou com o temporizador online, então fiquem tranquilos que em 10 minutos eu serei avisada.
Sou mestranda pela Universidade da Amazônia, UNAMA, que oferta o programa de pós-graduação em Direitos Fundamentais, e é uma honra, com a comissão organizadora tão engajada e os demais colegas, contribuir a respeito desse tripé: direito, inovação e tecnologia para o futuro social e do trabalho. O enfoque no trabalho verde é para que haja melhor compreensão, entendimento e delimitação do tema capitalismo consciente ou novo capitalismo, como se sintam confortáveis em falar. O trabalho verde, ele concebe que brigar com a realidade não a modifica. Ou seja, ao longo da história, o trabalho sempre foi de extrema importância para a melhoria das relações interpessoais e contribuição no desenvolvimento das comunidades. E o capital, ele vem se firmando ao redor do mundo como um regime crescente. Não quer dizer que seja o ideal, mas, novamente, lutar contra ele não é o melhor caminho, mas sim buscar alternativas que não sentem somente no lucro, mas tenham como valor o bem-estar, a dignidade humana. Antes de adentrar propriamente no tema, só uma linha do tempo para a gente compreender o raciocínio. O trabalho, ele era tido nas comunidades rupestres como a garantia da subsistência e a colaboração entre os indivíduos. E qualquer modificação externa era promovida por fatores imperiosos da natureza. Em um segundo estágio, começaram a se ter êxodos rurais, formações de tribos urbanas, atingindo as trocas comerciais, que, uma palavra muito citada pelos outros colegas, hoje nós temos o ápice além fronteiras da globalização. E o trabalho verde, ele concebe, conforme a tese do professor Dr. José Cláudio Monteiro de Brito Filho, que honra inclusive a região amazônica no ponto do trabalho decente, a forma como se organiza o trabalho reflete na forma da organização social. Então, eu não penso somente o trabalho como a oferta de bens e serviços, mas sim como a garantia da consecução dos propósitos individuais desenvolvidos, que, estando com o seu bem-estar assegurado nas cadeias de produção, eles vão conseguir entregar um produto ou um serviço de maior qualidade e que a coletividade também gerará engajamento nessa economia compartilhada. A gig economy, como também é chamada, ela entende, e eu me utilizo do conceito do professor Dr. Diogo Coutinho, que todos nós somos o Estado. Então, ao invés de se ter uma administração pública à parte, todos nós podemos impactar positivo ou negativamente para o desenvolvimento das relações. Então, segundo a ODS, que tem como objetivo de número 6 o trabalho decente, acontece que nós vamos nos preocupar não somente com a sustentabilidade ambiental, no sentido de reciclagem, no sentido de garantia de um descarte correto, mas a sustentabilidade em que os indivíduos também estão integrados com o meio ambiente, que inclusive já se discute como ficará a sustentabilidade do meio ambiente digital, já que se cresce constantemente o e-commerce, as relações virtuais além de fronteiras, e nessa crise do Covid-19, nós tivemos muitas oportunidades de criação nesse sentido. Então, se concebe relações de trabalho mais horizontalizadas. Como a tecnologia é um caminho sem volta, não se tem uma solução definitiva, mas o trabalho verde aponta caminhos sustentáveis com perspectivas de futuro, inclusive para países em desenvolvimento como o Brasil. Sempre se questionou como eu vou colocar tecnologia de desenvolvimento como um direito fundamental se eu não tenho políticas públicas nesse nível. E o trabalho verde mostra características sustentáveis, onde eu não só adoto um conceito de novo capitalismo que não é brasileiro, mas eu adapto para a nossa realidade. E como a gente percebe, desde o grande marco
histórico da globalização, da internet entre as décadas de 80 e 90, as tecnologias não permitem retrocesso. Mas ainda que a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo para resolver as fraturas sociais que hoje existem, e de certo modo as tecnologias e os capitais expandem, certamente nós podemos começar agora, a partir desse entendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, economia de compartilhamento e o trabalho verde, nós podemos começar com novas práticas agora e construirmos todos um novo final. Seriam essas minhas considerações, estando abertas para sugestões e debates posteriores. Muito obrigada. Muito obrigado, Elícia, pela sua objetividade também, pela sua clareza. Me interessa muito, eu vou falar ao final sobre o seu trabalho, me interessa muito porque de todos os trabalhos é o que mais dialoga com as minhas produções. Então, eu vou me deter um pouco mais no seu ao final. Mas, pela ordem, eu fui fazendo algumas anotações enquanto vocês falavam. Tem o Leonardo Redsel. Leonardo, o Leonardo? Tô. Eu vi que seu trabalho é uma discussão mais ampla, quase que teórica, né? Que tem o Boaventura, Dúzinas, como referenciamento, como referências, mas assim, a impressão, o seu trabalho dialoga bastante com o da Maria do Rosário, inclusive, né? No sentido da problematização mesmo teórica dos direitos, no caso dela, ela com foco nos direitos de segunda geração, e você com a própria semântica dos direitos humanos. E ficaram algumas dúvidas, tanto na leitura do seu artigo, como na sua exposição, talvez por conta do tempo. Quais as bases metodológicas de sua análise? É uma análise do discurso que você está fazendo? Você falou de algumas bases que você analisou, né? Algumas plataformas digitais, é isso? Esses são os procedimentos, são os critérios. Quais critérios para se chegar a essas bases? E a grande pergunta que subjaz no seu trabalho, porque você deixou entrever, não sei se eu interpretei corretamente, que existe um paroxismo, né? Existe um paradoxo semântico no âmbito dos direitos humanos, que eles foram pensados, houve lutas que alimentaram a consolidação dos direitos humanos, mas que recentemente, por conta do avanço do neoliberalismo, as formas de capitalismo neoliberal que nós tivemos recentemente, sobretudo desde o Consenso de Washington, que isso foi minando os estados sociais de direito, que também é uma fala que constou da apresentação da Mariana Lemes, né? Mas esses paradoxos semânticos, nós poderíamos dizer assim, eles implicam o fim dos direitos humanos, como a provocação do título do Zinas, ou não? Ou ainda existe sentido em falar em direitos humanos? Ele sobrevive a esses antagonismos existenciais, reais? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Então, são de 3 ordens minhas perguntas. Quais são as bases metodológicas da sua análise? Você utiliza a análise do discurso, é a primeira. A segunda, se faz sentido falar em direitos humanos, por conta das perplexidades, dos paradoxos que você apresentou. E acho que são 2, né? Ok? Sim. Sim, professor. O meu trabalho ainda é muito teórico. O que eu tentei fazer, sobretudo, é uma fundamentação teórica dos direitos humanos. Sim, para tentar entender o conceito de direitos humanos e o que a gente entende por direitos humanos hoje. Por isso que eu fui buscar bases teóricas mesmo. No final, eu tentei fazer uma análise de uma pesquisa já pronta, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer uma pesquisa, então eu trouxe uma pesquisa para aproveitar o trabalho de que já estava pronto para eu poder analisar e comparar esse dado dessa pesquisa já pronta com a parte teórica que eu já tinha levantado anteriormente, para saber se isso casava.
né? Porque, afinal de contas, a pesquisa fala de uma percepção da população brasileira sobre direitos humanos, né? Do que se entende sobre direitos humanos, o que é, para que serve, para quem serve, com alguns dados, alguns números, né? E, a partir daí, fazer uma análise do que eu tinha apresentado de forma teórica anteriormente. São as bases, essa é uma base teórica que vai ser construída ainda para a minha tese, mas eu quis mesmo pegar essa teoria mesmo para já ir trabalhando já para construir a minha tese, pelo menos já ter uma base teórica de fundamentação de direitos humanos, né? O que é o principal. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é fundamentar os direitos humanos. Mas, ao fundamentar os direitos humanos, é fundamentá-lo de uma forma crítica, trazendo Boaventura e Douzinas, que são autores que têm uma perspectiva muito crítica dos direitos humanos, que não tem os direitos humanos como algo utópico, mas direitos humanos como algo que tem sim as suas limitações e teve principalmente ao longo do século XX, algumas possibilidades que não foram concretizadas, porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade muito pouco humana, de uma forma geral, né? Se eu estava falando a respeito de se é possível falar de direitos humanos hoje, né, diante de tudo que foi apresentado. O que eu percebi de acordo com a pesquisa, pelo menos com o que eu fiz para esse artigo? E o que está em questão não é exatamente se existe ou não direitos humanos. Direitos humanos existem, né? Mesmo com esse sentido um pouco mais populista, nacionalista, um pouco mais direita, não há um questionamento sobre a existência dos direitos humanos, mas um questionamento sobre para quem são os direitos humanos, ou para quem devem ser os direitos humanos. O que as pesquisas trazem é esse mesmo conceito que tinha quando comparava-se direitos humanos em relação a direitos do homem, direito cidadão, o direito do homem ao cidadão francês, ao cidadão burguês. Parece que tem essa mesma concepção. Os direitos humanos devem ser para os cidadãos de bem, entendeu? Ainda assim para os cidadãos de bem, não para todos os homens, não para todos. Isso que é o que traz, isso é o que a gente percebe pela pesquisa que tem feito sobre a percepção e pelas discussões teóricas que a gente tem percebido. Direitos humanos existem. O problema é para quem são os direitos humanos. O Ministério dos Direitos Humanos, hoje, na época, alguns anos atrás, quando eu fiz o mestrado, era a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Hoje se chama Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, ou seja, antes de tudo vem a família, antes de tudo vem a mulher, e não é qualquer concepção de mulher. Mas isso é uma coisa que eu não trouxe para esse artigo, isso é uma coisa que eu estou desenvolvendo para a minha tese. Depois, para os direitos humanos, mais importante, que direitos humanos e para quem são direitos humanos? É a tese que os direitos humanos existem, mas não são universais. São para algumas pessoas. É isso. Não sei se eu consegui responder mais ou menos. Consegui. Eu gostaria de voltar um pouco depois a esse debate, mas é que eu pretendo ainda fazer pelo menos uma conversa inicial com todos, né? Uma rodada de conversa inicial. Eu acho que talvez tenha algumas bibliografias que possam contribuir bastante com você. Me faz lembrar muito um texto que dialoga com o texto do Boaventura, inclusive, e da Marilene Chauí, sobre os limites da concepção universal de direitos humanos, que é o texto de Habermas, quando ele fala dos valores minimamente compartilhados. Por exemplo, nós não temos valores minimamente compartilhados quando nós estamos aqui numa mesa falando de direitos humanos, né? E nós não temos um consenso mínimo sobre os conteúdos, os traços semânticos. Eu fiz meu mestrado em linguística, então eu gosto um pouco de falar disso. Os traços semânticos fundamentais que definem essa locução terminológica. Há uma discussão muito grande e isso, claro, implica em desafios interpretativos e que acho que você mesmo falou lá, alguém falou no começo, que pode ser utilizado tanto pela esquerda como pela direita, não é? Exato, que podem ser puxados. Então, a Maria do Rosário, acho que já está até levantando a mão, eu gostaria de aproveitar um gancho nessa história, para depois nós conversarmos um pouco mais. Você fala da segunda geração, né? Você evidencia a segunda geração, que é o tema mesmo da nossa mesa de debates aqui, os direitos econômicos e sociais. Só que me chamou a atenção, porque quando eu fazia, alguns anos atrás, né, quase mais de uma década atrás, o meu doutorado em política social, já havia um escritor que agora me fugiu o nome, infelizmente,
mas nos meus textos eu tenho alguma referência a ele, porque ele já falava da superação, da necessidade de superação dessa fragmentação das dimensões, eu chamo de dimensões, né, dos direitos humanos. Mas, por outro lado, você tem essa necessidade didática, porque você realmente percebe que o grande desafio para os direitos humanos é justamente a concretização, a eficácia desses direitos, e talvez os direitos de segunda geração, os chamados direitos de segunda geração, né, são os mais, digamos... Prementes. Mas... E os mais negligenciados também, urgentes, porque, sim, sobretudo, num discurso que é muito resistente, refratário, essa palavra, um discurso que é muito refratário mundialmente, né? Crescem os discursos fascistas, os discursos até de neonazismo, essas coisas todas. Então, você fala, eu trabalho muito com direito e religião, que não tem nada a ver com a nossa mesa aqui, mas os discursos com relação ao direito, às liberdades fundamentais também, nós temos um problema sério. Não sei, bom, sei que na Europa também, porque eu fiz algumas pesquisas, mas no Brasil seguramente. Então, desculpe, Maria do Rosário, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa ideia. Muito bem. De facto, quando nós percorremos as referências filosóficas e históricas mais relevantes nesta temática, percebemos que não há, de facto, unanimidade de todo. E para alguns autores, de facto, os direitos humanos são discutíveis, relativos, não é? Há uma certa tendência, em algumas correntes doutrinárias, para o relativismo em matéria de direitos humanos. Eu diria que alguns desses discursos vão muito de feição àquilo que determinadas concepções ideológicas mais extremistas de esquerda e de direita gostam de ler e de defender e de ter base doutrinária para os seus discursos depois populistas. E, portanto, apesar desse relativismo, apesar de ser controvertida a noção de direitos humanos, eu diria, citando Amartya Sen, que há um mínimo ético fundamental que é universal para todos e que todos têm direito a esses direitos humanos. E isso não pode ser discutível em nenhuma sociedade humana, seja em África, seja na América Latina, seja na Europa Ocidental, qualquer que seja a religião ou concepção política reinante. O relativismo, olhar os direitos humanos com relativismo e com o devido respeito por todas as doutrinas, são alguns os autores, e até de peso, que apontam, que chamam a atenção para essa questão, do meu ponto de vista, enfim, nós defendemos muito isso neste trabalho, é abrir a porta à não concretização dos direitos humanos mais prementes para a realização da pessoa humana. A própria discussão em torno do valor dos direitos humanos só faz sentido se todos nós tivermos referenciais, informação, formação, intelecto capaz de discutir e de analisar essa questão. E é por isso que, quando o Leonardo falou nas ruínas, eu achei o título dado ao seu trabalho, achei fantástico, porque acho que é um título não só sugestivo, como apelativo. De facto, as ruínas do neoliberalismo. Uma desgraça, uma tragédia em alguns países. Veja-se onde é que os neoliberais foram implementar as experiências mais extremistas do neoliberalismo. Não foi na Europa Ocidental, com um melhor nível educacional, com uma população mais instruída, não. Foram aproveitar precisamente países como o Chile e outros países da América Latina fragilizados, com uma situação política e social miserável, e foi aí que eles foram
os Chicago Boys, não é? Foram experimentar o que é que havia de resultar dessa implementação do neoliberalismo no terreno. Na Europa Ocidental nunca o fariam. E porquê que nunca o fariam? Porque o povo se sublevava, porque o povo não ia permitir. E isso tem a ver com um aspecto essencial de que nós defendemos no nosso trabalho. Este discurso, que é por vezes sublime na defesa das liberdades individuais, e que depois é um discurso, quando se fala em direitos concretos das pessoas, seja o direito ao trabalho, o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à aposentadoria, verificamos, e isto é um pouco universal, ou seja, é transversal em todos os continentes e quase em todos os países, assistimos a um discurso dos governantes políticos que automaticamente nos vêm dizer que não é possível garantir esses direitos à população. Não é possível, imagine-se o Brasil, milhões de pessoas, como é que nós podemos garantir uma habitação condigna a cada brasileiro? Podemos e devemos. Se o Estado brasileiro não conseguir fazer isso um dia, não serve para nada. Falhou em absoluto aquilo que se pede a um Estado. E desse ponto de vista, eu até acho que é possível encontrarmos o tal mínimo ético que nos une e que une quase todas as grandes correntes de defesa dos direitos humanos, que é colocar a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. E para o fazer, desculpem, eu não posso valorizar mais o direito ao habeas corpus ou o direito à liberdade de expressão do que o direito à educação. Porque, obviamente, que muita gente, se for privada do acesso a estes direitos de natureza mais económica e social, vai acabar na marginalidade, vai acabar a roubar, vai acabar a cometer crimes. É uma forma hipócrita de olhar os direitos humanos. E é por isso que eu trabalho parte da história e da filosofia, mas acaba na economia, porque a essência da solução do problema está na economia e na forma como nós podemos usar os instrumentos económicos ao nosso dispor, a riqueza existente no planeta, de forma a resolver aquele que é, do nosso ponto de vista, o grande problema da humanidade, que é a pobreza. Séculos de investigação, de atividade ativa de universidades, das melhores universidades por todo o mundo, e ainda não se conseguiu encontrar uma via para resolver o problema da pobreza, da miséria, a qual prepassa existe em países com uma enorme riqueza de fatores de produção, de recursos. Algo está mal. E quando nos vêm dizer que mas temos o problema da dívida pública e da despesa pública, pois temos. Portugal, por exemplo, é um desses exemplos, mas era muito simples resolver esse problema. Era reduzir a máquina do Estado onde ela não é necessária e valorizar, canalizar os recursos, os impostos que nós pagamos, para a concretização dos direitos sociais fundamentais, os únicos capazes de permitir a qualquer um de nós ser livre. Senão, realmente, temos que dar razão a Karl Marx. Uns serão sempre mais livres do que os outros. Porque alguém que não tem pão, alguém que não tem teto, alguém que não vai à escola, não é livre. Nunca será livre. Portanto, é um pouco esta perspectiva. Eu acho que faz sentido discutir estes assuntos. Reparem, por exemplo, na Europa. A Europa parece... Rosário, aparentemente parece estar muito bem, não é, professor? Mas não está. A democracia está claramente em risco. Eu estive recentemente na Itália, e depois eu até vou fazer algumas colocações, algumas contribuições. Agradeço bastante seus apontamentos, porque vão nos instigar a um debate maior. Eu peço a vocês que se mantenham em torno de 3 minutos na resposta, todos, né? Para que a gente possa voltar depois, fazer um ciclo de conversas. Então, eu vou passar agora as questões para o Daniel Kess e a Mariana Lemes, né? Sobre a seguridade, que é um tema que também me interessa muitíssimo, porque é uma forma de concretização daquilo que justamente a Maria do Rosário falava. Vocês, claro que fizeram uma abordagem interessante e falam da crise atuarial, a crise também de financiamento, que é uma discussão que, inclusive, ensejou essa reforma, infelizmente.
Mas quando eu era estudante, eu lembro que eu fiz justamente um trabalho de final de curso sobre a crise da seguridade, e havia o superávit, se falava muito do superávit previdenciário. Essas reformas, elas, ao invés de introduzir, porque é justamente nesse momento que nós precisamos de recursos exteriores à fonte exclusiva do próprio trabalhador ou das empresas empregadoras, precisavam de outras fontes, foram retiradas e as fontes que antes estavam para a seguridade foram desviadas, digamos assim, por outros caminhos. É isso mesmo? A minha leitura está adequada? Porque justamente nesse instante em que nós temos um aumento e envelhecimento da população, em que nós teremos que ter criatividade de financiamento e das fontes, nós temos um retrocesso nesse sentido. Me permita, então, colocar. Claro, por favor. Eu também acho que eu tive o prazer de estudar, ser aluna do professor Augusto Tissutia, que é um estudioso da Seguridade Social, que ele também, quando me ministrou essa matéria durante a graduação, ele tinha o mesmo ponto de vista, que a Seguridade ela tinha um superávit. E isso decorria da forma como o orçamento da Seguridade é composto. Então, as receitas desvinculadas, elas eram desviadas da Seguridade Social e mal administradas. Até hoje nós temos graves problemas. A crise atuarial, ela é fruto de algo que o Carmelo Meza Lago coloca no relatório e que, como eu disse, fica muito difícil explanar, contextualizar, até porque a Seguridade não é uma matéria que tanto chame a atenção, né, de todos, mas ele coloca o seguinte, que na América Latina, como em outros países, quando a Seguridade se forma, primeiro nós privilegiamos as Forças Armadas, porque elas que dão poder para um país. Então, elas que sustentam os governos, a base militar. Na sequência, as forças de segurança pública, então policiais, e que isso decorreu, então, da formação primeiro da Seguridade, da Previdência Social em específico, para os militares e policiais. E que depois vem as carreiras de importância, como servidores públicos, tanto que até hoje a gente também tem esse problema. E só depois o resto do povo. Então, a massa, sempre oprimida, vem por último. E nós esgotamos esse recurso. Então, naquele momento onde tinha muita população entrando no sistema, então, muita captação de recursos, esses recursos foram mal administrados, foram dados benefícios de forma impensada, sem compromisso algum, sem respeito às gerações que estavam por vir, que seria, assim, um grande crime até hoje a gente não investigar como isso acontece, não rever as condições até das pensões dos militares, com todos, né, todo o meu respeito a quem tenha opinião em sentido diverso, mas o professor está corretíssimo. Até então, a gente vivia essa expectativa de que tínhamos um superávit, de que estávamos em crescimento, mas naqueles gráficos hoje, onde a população é mais longeva, mas isso não implica sequer o melhor envelhecimento da população, um envelhecimento mais saudável, com maior qualidade de vida, e nós temos mais baixas taxas de natalidade, nós já não temos um sistema que ele tenha um superávit. E daí, hoje, no doutorado, eu também estudo sob orientação de um professor que tratou muito bem sobre o assunto, ele tem um artigo bastante conhecido a respeito, é o professor Carlos Estrapasson. Ele faz uma análise de uma auditoria do TCU a respeito, e também os índices do INSS a respeito da concessão dos benefícios. E dá para analisar esse problema sob diversos aspectos, inclusive da negativa do INSS de vários benefícios hoje, de maneira ilegal, em descumprimento à lei, mas justamente na tentativa de reprimir uma demanda que eles não querem suprir. Então, hoje em dia eu tenho negativa de benefícios porque eu não tenho recursos, porque eu não mexo, né, não reformo a questão previdenciária dos militares, etc. Então, é uma questão muito preocupante, do meu ponto de vista, né? Não que as demais não sejam, mas essa é muito ignorada. Eu só faço uma pequena complementação no que tange, inclusive, a própria questão econômica, né? Eu gosto muito da análise do direito quando a gente faz a análise do direito junto com a questão econômica. O direito, como ciência social, ele precisa estar sempre incluído dentro de todo um sistema, não é apenas uma questão de norma. Uma lei posta, ela não transforma a realidade.
E para a questão da Seguridade Social, a gente precisa, sim, de uma base econômica de um país com a economia pujante, para que possa sustentar isso. Então, como a Mariana disse, hoje a gente tem muitas pessoas dentro desse sistema da Seguridade infelizmente, a questão do mercado, a questão econômica, ela não é capaz de sustentar sozinho isso, né? Então, a gente tem uma discrepância. De fato, a gente precisa enfrentar essa história da Seguridade Social com muita seriedade, com muito compromisso, para que ela tenha um futuro efetivo. Daqui a pouco quebra, né? E cada reforma que vem, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Querem os grupos de pressão estão aí, fazem as suas pressões, todo mundo querendo manter as suas benesses, ninguém querendo perder, de fato, as vantagens questionáveis, inclusive, mas a gente precisa olhar o outro lado, né? Então, a gente está diante de uma situação muito complexa, muito séria, e que a gente não pode analisar apenas com ânimo ideológico. A gente tem que analisar, infelizmente, isso com um ânimo muito técnico, para que a gente possa ter uma seguridade social para as próximas gerações. Então, nós vamos acabar pagando apenas benefícios assistenciais, né? Então, Exato. Não vamos garantir previdência, vamos garantir assistência, se é que vamos conseguir fazer isso. Que é um problema. E porque também desapareceram aquelas outras, como você falava, as outras fontes desvinculadas, é esse o termo que se usa, né? Então, obrigado pelo esclarecimento, porque pelo menos eu não escuto mais falar, né, de loteria, dos campeonatos, essas fontes que eram alternativas, que talvez fomentavam alguma forma de receita. Hoje em dia, o que pode acontecer em alguns meses, o que tem acontecido em alguns meses é a União complementar o orçamento da Previdência. Então, infelizmente... Mas ela utilizou também, a União utilizou determinadas... Muito. Recursos, não tinha, é isso que é o problema. Desviou muito. Exatamente. E daí, hoje, assim, esse tema é inesgotável, né? Mas hoje a gente vive uma tendência da Seguridade ser privatizada. E daqui a pouco no Brasil a gente está em massa nesse sentido da privatização. E mundialmente do aumento das idades. Tanto que o Daniel falava das gerações. Hoje a nova geração, a geração que está vindo, não tem perspectiva de se aposentar. Por isso eles não se incomodam em trabalhar. Então eu tenho uma massa de pessoas que não estudam, não trabalham, preocupação da OIT, porque isso afeta hoje e amanhã. Então, esse século ele tem toda a chance de até 2050, quando vai haver realmente a mudança demográfica, que nós vamos ter um mundo envelhecer, daí a gente vai ter todo esse problema. E daí e vai afetar nós, né? Então... E aí nós temos a questão ambiental, aí vem a Elícia para coroar essa discussão, e porque nós estamos associados a isso uma grande questão, que são os déficits ambientais, que cada vez são maiores, e que me interessa muitíssimo, porque provavelmente vocês não sabem, vocês estão me conhecendo hoje, eu sou autor de um livro que chama-se Sociologia Ambiental do Direito, porque eu sou professor de Sociologia do Direito. Me preocupa muitíssimo essas relações, essas interconexões entre direito, natureza e as outras questões. E aí, Elícia, você me falou de um tema, você nos falou de um tema muito pertinente, que é a questão do trabalho verde, e você vem da Amazônia, né? Que é seguramente uma das preocupações mundiais, não só locais. Você tem o olhar local, que nos interessa muitíssimo, e é isso que é a minha questão para você. Você citou, inclusive, o Diogo Coutinho, né? Todos somos o Estado, para melhor ou para pior. Eu estou traduzindo com uma certa liberdade parafraseando a sua fala sobre o Diogo Coutinho. Eu me preocupo porque eu vejo uma artificialidade no Estado. Eu não me sinto propriamente o Estado. Eu acho que esse Estado ele foi sequestrado, né? A minha impressão é que o Estado foi sequestrado. Eu não comungo com essa opinião do Coutinho, mas, de certo modo, todos nós temos que vigiar o Estado, como falou a Maria do Rosário. Em alguns países a educação favorece. Mas eu quero trazer uma contrapartida, inclusive, da fala da Maria do Rosário, da Europa Ocidental. Quando eu estava pesquisando, Maria do Rosário, em Estrasburgo, eu tinha amigos ali, em Estrasburgo, que é o norte da França. Estava num centro de pesquisa sobre direito e religião, e esses amigos, nós estávamos conversando sobre um problema ambiental que estava acontecendo no Rio
Tocantins, não, era um outro rio. Tapajós, no Brasil, de uma empresa norueguesa que estava contaminando os rios brasileiros com produtos altamente nocivos. E uma francesa falou, nossa, isso me surpreende muitíssimo, porque quando eu estive lá na Noruega, eles não deixam, eles ficam muito bravos quando você tem qualquer atitude, por exemplo, de descarte indevido do papel, eles são muito educados ambientalmente. Então, quer dizer, dentro de casa, a lição da Europa Ocidental está muito bem feita, mas eles não fazem bem essa lição para fora, que é aquela questão que o Anastácio, né, estava falando sobre Moçambique, né, que surgiu a discussão sobre a colonização. Eles não se importam com a América Latina, com a África, com sujar o quintal dos outros. O seu quintal está muito limpinho, mas no quintal alheio eles conseguem pressionar no sentido assim. Ela tem vertido muitos recursos, a Noruega, inclusive na região amazônica, uma pressão para manutenção, mas tem essas contradições do sistema. Porque as grandes indústrias e a grande poluição, a grande devastação, ela vem por conta das demandas dos países centrais. E é compartilhada em termos de ônus com os países periféricos. Não que os países periféricos também não tenham suas poluições, suas contaminações, mas em níveis de porcentagem são bem menores. Então, gostaria que a Elícia nos respondesse um pouco, Elícia, sobre essa questão, como que é seu olhar, porque o seu artigo eu li, a sua exposição que foi clara no sentido do trabalho verde, sustentabilidade, as ODS, né, o trabalho decente, a economia de compartilhamento. Mas como é isso na prática, lá desde o seu lugar de privilegiado de observação? Desde a Amazônia. Não escutou? Ah, não tá. Não sei como dar a voz para. Pronto. Você pode falar, Elícia. Você consegue? Você ouviu, Elícia? Obrigada. Você ouviu as minhas escutei. considerações? Tá, por favor, então. O que é positivo, ainda que, claro, seja um tema expansivo, e exatamente essa multiplicidade de ideias possibilitem políticas públicas realmente efetivas e sustentáveis, o que é positivo dentro do contexto amazônico, o pensar do Diogo Coutinho, é enquanto nós sermos co-criadores, porque existe a precarização macroeconômica, mas também existe a precarização da forma como a gente se vê e se coloca. E no Brasil, a gente tem muito pensar do Estado como uma parcela que é gestora pública e tem que resolver. E não eu pensar que se eu me coloco diante de uma situação como unicamente a vítima do sistema, eu automaticamente anulo a possibilidade não de negar a realidade de deficiências e de que eu preciso de ajuda. Na região amazônica se discute muito políticas assistenciais, ações afirmativas. Mas, sim, eu fui vítima do que aconteceu, mas eu, enquanto co-criadora, como posso me posicionar conjuntamente e através de uma administração pública para conseguir perspectivas de futuro? Então, a gente tem visto na região amazônica, por exemplo, a Natura, que já tem um grande exemplo internacionalmente reconhecido, que ela garantiu a dignidade com as comunidades ribeirinhas, fortemente vítimas de trabalho forçado, de trabalho em condições análogas a de escravo, até de explorações de todos os tipos, e ela se posicionou dentro da sua área de atuação. Enquanto profissionais, eles pegaram o que já faziam no dia a dia, somaram com a administração pública local e passaram a promover uma agricultura sustentável, de manejo. Então, a gente vê que poderia ser uma realidade em que se pensava, eles sofrem, isso é uma responsabilidade do Estado, que não haja nível de política pública protetiva. Mas uma empresa que já se alça agora a nível internacional, viu a partir da sua realidade uma possibilidade de colaboração. Então, eles foram co-criadores de uma realidade que não é perfeita ainda, mas é bem melhor de relato das próprias comunidades do que a que eles viviam anteriormente. Ok.
Muito obrigado. É impressionante, mas eu não conheço a Amazônia, e muito daqui do Sul não conheço. O Brasil tem dimensões continentais, né? E gostaria muito de conhecê-la um dia. E a minha outra pergunta, sugerida pela sua resposta, é como que está a presença do Estado nessa região? Porque acho não, o Estado da Amazônia é o maior estado do Brasil em termos de extensão, não é? Ainda é. E ele é realmente Vai enorme, deixar de ser. imenso. Não tem como. Oi? Ah, não, é só uma outra coisa. Então, eu gostaria que você me dissesse essa presença desse Estado e como que é a participação da população, porque, usando essa ideia mesmo do Coutinho, nós somos o Estado, né? Como que fica isso? Porque é uma população também demograficamente bem esparsa, né? Eles... Sim, eu moro em Belém do Pará e a gente já tem uma realidade gritante comparando, por exemplo, Belém, com existem muitos interiores de difícil acesso. E já no Amazonas tem boa parte das áreas que não são habitáveis por questões ecológicas da própria natureza. Então, a gente tem um regionalismo a nível de Brasil como se a gente estivesse numa realidade paralela. Então, o Estado até tenta se posicionar, claro, com todas as falhas de gestão, mas seria uma necessidade de integração nacional, da gente ter não só constitucionalmente, mas uma base de federação, e não o sul desenvolvido e a região norte subdesenvolvida, porque, no fundo, todos os impactos vão refletir na nação como um todo. Então, se vê aqui a necessidade de integração agora. Na verdade, aqui também se ressente essa necessidade de integração, porque, claro, você está informada sobre as chuvas, né? Aquelas, como chama? O Marcos Nobre, os Nobres, né? Eles trabalham um pouco com isso, Carlos Nobre, sobre as chuvas que alimentam e o Sudeste aqui está com uma estiagem enorme por conta da devastação justamente da floresta amazônica. Nós estamos sentindo isso agora, nesse momento. A estiagem está sendo muito intensa, como nunca se viu, né? Recentemente, uma estiagem tão forte. Tá bom. Você quer completar alguma coisa, Alicia? Não só agradecer e me colocar à disposição para futuros contatos. Muito obrigada. Obrigado. Alguém gostaria de fazer uma consideração, alguma observação dos expositores, dos demais participantes, que tem vários participantes aqui. Eu não estou acompanhando, Giovana, tem alguém? Eu não consegui ver no chat, porque eu não estou muito acostumado com o Zoom. No Meet eu consigo ver logo as pessoas que levantaram a mão, que eu não estou vendo. Acho que ninguém levantou a mão mesmo, né? Não, ninguém levantou a mão. Tá bom. Então, ninguém, só dos expositores, alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma observação, porque nós temos somente 15 minutos para concluir. Vejam, felizmente nós pudemos organizar de um tal modo que todos puderam expor, e agora tivemos esse ciclo de conversas e concluímos agora com as considerações finais de cada expositor, se tiverem alguma. Mas eu peço que sejam objetivos nas suas considerações agora. Alguém quer falar? Ninguém? Bom, então eu agradeço a cada uma dos que participaram. Para mim foi bastante rico ouvir aquilo que vocês expuseram, aquilo que vocês trouxeram das suas experiências. Eu acho que os textos, de certo modo, dá para fazer uma composição mais ampla. Os textos do Leonardo e da Maria do Rosário falam mais no âmbito das discussões mesmo doutrinárias, que os avanços que nós precisamos fazer em termos também de evidenciar aspectos dos direitos humanos, e depois a discussão do Daniel e da Mariana e da Elícia se traduzem em concretização dessas discussões, né? E eu acho que e também do Anastácio, né, de Moçambique. Então nós temos uma série de perplexidades, questões, mas que estão sendo superadas, tanto no nível local, como mostrou a Elícia e Anastácio, como também
em termos de discussões mais específicas, como Daniel e Mariana propuseram no âmbito da Seguridade Social. Então, agradeço muitíssimo a vocês, espero que essa discussão tenha contribuído de alguma forma para todos, inclusive depois nós podemos intercambiar referências, se alguém precisar. Maria do Rosário já apresentou lá para o Daniel e para a Mariana, fez uma observação para o Leonardo. Leonardo, eu recomendo que você dê uma olhada nesse livro, inclusive, já da década do começo do milênio, que tem a participação do Harvard, uma discussão específica sobre a conceituação e as noções de direitos humanos. Eu recomendo. Embora esteja do começo do século, mas ela trouxe essa discussão, depois Boaventura também incrementa, tem uma série de pessoas que lidam com essas complexidades, antagonismos e esses desafios semânticos que acabam implicando em desafios existenciais muito profundos. A todos, muito obrigado. Giovana, obrigado pelo apoio técnico e ao pessoal do Congresso. Agradeço também me terem convidado para essa banca. Até mais. Podemos encerrar, né, Giovana? Podemos. Então tá bom. Boa tarde a todos, boa noite, onde é boa noite, Portugal, e até amanhã.